Asterisco Rumble. Asterisco o mundo pareceu parar neste segundo. Alguns segundos depois, os arredores voltaram ao normal. A situação agora era como se um filme estivesse sendo exibido, mas de repente tivesse um mau funcionamento. Em seguida, uma forte tempestade de energia se espalhou em todas as direções. No centro da tempestade de energia, chamas negras e raios prateados de luz branca lutavam constantemente, engolfando-se uns aos outros. Asterisco Ranger, asterisco nos limites da batalha, onde Marb montou a prisão metálica, a gaiola rangia constantemente em protesto à intensa luta. Minutos depois, a assustadora tempestade de energia se dissipou. Marb não teve uma única lesão nele e até seu cabelo estava intacto. Ele olhou diretamente na direção de Leyline, agarrando-o com uma única mão. Rapaz! Venha aqui! O corpo de Leyline moveu-se lentamente, e isso foi tempo suficiente para várias correntes de prato prenderem no lugar, e fez seu corpo involuntariamente voar em direção a Marb. Morrer! Marb avançou furiosamente, os espinhos e lâminas atacando como a chuva, com cada espigão e lâmina carregando uma grande quantidade de energia. Apenas ser acertado por um causaria um dano normal de Magus. Pingente de estrela caída! Leyline gritou, e as escamas pretas e a luz vermelha escura se fundiram, formando um anel de luz incomum. Asterisco Cachá! Cachá! Asterisco seus músculos incharam e ele quebrou as correntes que o amarravam usando sua força bruta. Asterisco Din-Din! Din-Din, asterisco agulhas e lâminas voadoras de prata caíram sobre essa camada de luz e foram repelidas, produzindo faíscas e sons nítidos. É tudo que você tem? Você me desapontou! Leyline parecia estar bastante desapontado e, momentos depois, seus olhos ficaram âmbar. Se isso é o máximo que você pode fazer, então peço desculpas. Você é o único que está morrendo aqui hoje. Em um instante, uma luz estranha saiu dos olhos de Leyline e foi direto para os olhos de Marb. O feitiço inato Olhos de Petrificação. A forma de carregamento de Marb repentinamente se tornou lenta, e uma camada de pele de pedra cinzenta se espalhou, começando pelos cantos de seus olhos. Asterisco vem. Asterisco uma explosão de luz branca foi produzida por um talismã em volta do pescoço de Marb. Sob o brilho branco leitoso, a pele de pedra em seu rosto se desfez pouco a pouco. Um talismã destinado a combater a petrificação? É bastante eficaz. Deve ter sido difícil conseguir. A expressão de Leyline não mudou quando ele se aproximou de Marb em algumas respirações. A primeira vez que ele foi perseguido pelo clone de Marb, Leyline revelou suas habilidades de petrificação. Foi assim que ele virou a mesa do clone. Mas no processo, ele também expôs sua habilidade de petrificar seus oponentes. Como seu arqui-inimigo, como poderia Marb não se preparar contra isso? No entanto, mesmo nos tempos antigos, a petrificação era um feitiço menos conhecido. No litoral sul, estava praticamente extinto. Os talismãs que poderiam ser usados para negá-lo eram escassos, e a maioria só podia ser encontrada em ruínas antigas. Leyline ficou um pouco surpreso com a capacidade de Marb de encontrar um tão rapidamente. No entanto, mesmo se Marb tivesse um talismã, como poderia ser tão eficaz contra os métodos de petrificação de uma criatura antiga como a serpente gigante Kemoen? Embora Marb tivesse dissipado a petrificação, ele ainda estava desacelerado. Asterisco Shua. Asterisco a luz negra brilhou e, naquele instante, Leyline já estava em frente a Marb, seus olhos âmbar se encontrando com os de Marb. Morrer! A luz carmesim produzida pelo pingente estrela caído solidificou-se em um machado gigante. No entanto, Leyline não parecia estar satisfeito e apontou para a arma. Chic! Imensas chamas negras engolfaram o machado. Ha! Leyline gritou, e um grande número de sombras emergiu de trás dele, e convergiu para seu corpo. Das sombras, a figura alta de Leyline disparou de repente, e ele se transformou em um gigante de 3 metros de altura com a pele bronzeada. Aó! O gigante rugiu, os músculos do seu braço saltaram e mostrou as veias vermelho escuras, semelhantes a minhocas, em seu corpo. Como uma divindade das lendas, o gigante segurava o grande machado e balançava, apontando para o pescoço de Marb. Asterisco Xi.
Asterisco antes da machadinha conectada, a nitidez inimaginável das ondas de calor e vendavais produzidas pelo balanço já havia destruído a camada defensiva de metal líquido em seu pescoço. Asterisco caixa. Asterisco machado negro de fogo atravessou o pescoço de Marb e parecia que a cabeça dele ia cair. As chamas negras se estenderam por todo o corpo em um instante. A expressão de Marb estava em branco quando ele desmoronou. HN? Leyline estava em transe. Isso era muito fácil, mas até magos oficiais não viveriam se suas cabeças fossem cortadas. Bip! Perigo! Detectando o alvo ainda dando ondas de energia. O AI chip soou neste momento. Imediatamente depois, um raio de neve branca apareceu na frente de Leyline. Isso é ruim. Tudo que Leyline pôde fazer foi tentar o melhor para se esquivar e proteger as partes mais importantes de seu corpo. Asterisco Puxi. Asterisco uma espada longa prateada e branca que emitia luz branca leitosa penetrava na parte inferior do abdômen de Leyline. Scrão. As duas mãos de Leyline ficaram vermelhas, e chamas de sangue brilhavam enquanto ele se agarrava. Crimson Palm. Ao mesmo tempo, ele recuou sem sequer olhar para Marb. Depois que ele conseguiu criar alguma distância entre eles, Leyline cobriu a lesão em seu abdômen enquanto olhava para Marb em choque. Neste momento, Marb se transformou em um humanoide branco metálico. Sua cabeça, que estava inclinada, estava frouxamente conectada ao pescoço por uma pequena quantidade de pele. Seu corpo ainda estava queimando com chamas negras, mas era como se ele não sentisse nada enquanto ele permanecia quieto ali. A espada que foi segurada por Marb também estava pingando com o sangue de Leyline. Na ponta do pescoço de Marb, onde ele havia cortado, Leyline pôde ver que a superfície da ferida aberta agora era toda metálica, onde não havia qualquer semelhança com a carne e o sangue de um humano. Para pensar que não só ele tinha sua aparência exterior protegida pelo metal líquido, até mesmo seus internos haviam se transformado em metal. O coração de Leyline afundou. Haha! Marb, cuja cabeça estava pendurada, riu descontroladamente. Aposto que você nunca pensou nisso. 90 e tantos anos atrás, eu já havia fundido completamente meu corpo com uma criatura metálica, então agora eu não tenho um único ponto fraco no meu corpo. Lesões em lugares que seriam fatais para outros magos regulares são apenas arranhões para mim. Que patético! Leyline olhou para o Marb um tanto enlouquecido com um olhar lamentável no rosto. Embora houvesse benefícios em se fundir com uma criatura elementar, ao fazê-lo, a pessoa perderia o sentido do tato. Quando a pele e a pele de uma pessoa se transformam em metal, ele não seria capaz de apreciar mais a sensação de toque. Não era motivo real para o mago perseguir a verdade e subir ao topo, controlar seu destino e satisfazer seus desejos, aproveitando a vida ao máximo? Mas agora, em nome do poder, Marb havia realmente abandonado tal coisa. Então, o que mais era o significado de sua busca? O patético é você. Evidentemente, o olhar de pena de Leyline desencadeara profundamente Marb e sua expressão perturbada ficou ainda mais intensa. De repente, uma luz amarela castanhada cintilou no corpo de Marb. O metal líquido prateado projetava-se para fora, transformando-se em uma pequena formação mágica. Formação de feitiços de gravidade. Depois de ter sido infligido várias vezes por Leyline, Marb finalmente revelou o trunfo que ele estava segurando. Asterisco vem. Asterisco em um instante, uma enorme quantidade de luz amarela castanhada começou a emanar dele. Isso é gravidade. De repente, Leyline sentiu seu corpo ficar pesado como se estivesse sendo esmagado por uma grande montanha. Aconteceu que Leyline recordou algo. Em torno dele, a força gravitacional se multiplicou em um instante. O movimento de Leyline não só era difícil, mas o rosto de Leyline se obscureceu devido ao fato de que até seus órgãos internos haviam sofrido atração gravitacional ao ponto de a dor se espalhar por dentro. Não é bom, embora a minha defesa do lado de fora seja forte, é uma história completamente diferente para o meu interior. Se isso continuar e ele ativar o multiplicador de 100 vezes, meu corpo provavelmente será obliterado. O rosto de Leyline era extremamente desagradável neste momento. Marb,
que tinha um corpo feito de metal, não sofreria nenhum obstáculo em seu cérebro ou órgãos. Ha ha ha! Mais uma vez! Vezes 10! Gritou Marb, e a luz amarela castanhada brilhou ainda mais. Os pés de Leyrin afundaram e a lesão no abdômen, que sofrerá hemostasia, começou a sangrar profusamente devido à força gravitacional. Ha ha ha! Venha! Marb correu bem na frente de Leyrin e brandiu a espada, mas Leyrin só pôde levantar a mão direita para desviar o golpe. Asterisco Bang! Asterisco as escamas em seu braço foram esmagadas e quebradas, e Leyrin foi enviado voando para trás como uma bala de canhão. Insuficiente! Ainda não é suficiente! Vezes 20! Marb perfurou o chão com as duas mãos. Em um instante, Leyrin sentiu como se a força gravitacional tivesse aumentado mais uma vez. Se ele tivesse sentido o peso de uma montanha esmagando-o antes, agora, era o peso de 3 montanhas. Asterisco estrondo, asterisco uma enorme cratera foi criada no chão no momento em que o corpo de Leyrin aterrissou. Vá para o inferno! A mão direita de Marb se transformou em um gigante martelo de prata. Urg! Você realmente restaurou a antiga formação de magias de gravidade. Leyrin deitou de costas enquanto sorria com uma pitada de admiração. Não é ruim mesmo. Essa expressão deu a Marb uma premonição repentina, mas muito desconfortável. Você já vai morrer. Por que você está tentando agir tão duramente? Marb martelou violentamente. Formação de magia de sucção. Ativar. Sob a sombra do grande martelo, Leyrin cantou rapidamente algumas sílabas. Asterisco Veng. Asterisco uma runa invertida em forma de J apareceu de repente no corpo de Leyrin. Num piscar de olhos, Leyrin pareceu ser puxado para trás por uma enorme força e voou para longe de debaixo do martelo gigante e para um lugar distante. Tentando escapar? Vezes 30. Observando a figura recuada de Leyrin, a luz amarela castanhada no corpo de Marb aumentou mais uma vez o brilho.